Bueno, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Fegeli e eu sou um viciado. Isso iniciou cedo, tá? Eu tinha uns 14 anos e a culpa foi dos meus pais, que resolveram fazer uma casa na praia. E a gente participava, ficava toda a família junto na reunião com o arquiteto. Depois a gente participava da escolha do construtor, dos materiais. E eu peguei esse vício naquela época e não consegui largar mais. Então, eu sou um viciado em construção civil, eu sou um viciado em projetos. Eu brinco que engenharia é a minha profissão, é o meu hobby e é o meu vício. Tá? Que é um grande jeito de levar a vida. Tá? Então, eu sempre digo o seguinte, quando tu gosta muito do que tu faz, eu brincava com o diretor de uma empresa que eu trabalhava, que o azar dele era que eu não jogava, porque se eu jogasse na Mega Sena e ganhasse, eu pagava para fazer o que ele me pagava. Tá? Então, a ideia de hoje, nós vamos discutir sobre alguns detalhes desse vício meu. Tá? Nós vamos falar sobre processo de projeto. Tá? Eu queria conversar. Olha, Eduardo, estou tomando um pau do teu... Tá. Então, basicamente, falar as definições, as tipologias básicas, tá? Dar alguns exemplos de aplicação, discutir, tá? Depois um pouco sobre sustentabilidade e o case do Domênico, que é um prédio que a gente está desenvolvendo. Tá? E depois eu quero ter um espaço pequenininho para a gente conseguir discutir um troço que é relativamente rápido, que eu sempre brinco que é o graças a Deus só acontece com os outros, que é basicamente enganos de projeto. Que eu sei que graças a Deus só acontecem com os outros, nunca aconteceu com ninguém dos presentes, e eu brinco que eu sempre brinco que eu erro, tá? Erro bastante. A única vantagem que eu tenho é que eu faço a questão de manter a originalidade. Então, pelo menos eu não repito o erro. Tá? Mas a vantagem de ficar velho é que o meu repertório de erros me permite ter já algum conhecimento acumulado de como evitá-los. E no fim, quero fazer uma troca de ideias com vocês. Tá. Primeira coisa, eu adorei ontem quando a gente estava discutindo a IMED e se falava em empreendedorismo como um dos pilares da educação aqui. Eu brinco que quando se ensina arquitetura e engenharia na URGS, e eu sou oriundo da URGS, a gente geralmente acaba tendo uma coisa muito interessante que é o sacerdócio do exercício da profissão. Tá? Qual é o que eu faço sempre como paralelo? Vão num jantar, falem com o médico e falem com o advogado. Eu tenho uma questão que está me doendo um cantinho aqui. O cara imediatamente vai puxar o cartão do bolso e vai dizer, te espero no consultório, me liga para a minha secretária amanhã. Idem para o advogado. Se fizer isso para o engenheiro e para o arquiteto, o cara puxa a lapiseira do bolso e pega o primeiro pedaço de papel, eventualmente vai ser um guardanapo, e vai iniciar a fazer o croquis da solução do problema. Então, assim, de novo, isso aí alguém tem que pagar o Zafari. Né? É muito bom que inicie a falar em universidade e na faculdade de arquitetura, que realmente isso aí é um negócio. A gente tem que vender, e eu sempre brinco, não me peçam para dar de graça a única coisa que eu posso vender, que é conhecimento. Tá? Então, a gente vive um momento que é bastante ímpar, em termos de história, que a arquitetura brasileira virou uma grife internacional. Isso já desde a época do Niemeyer, a gente iniciou a ter, assim, o Niemeyer foi um divisor de águas, tá? Assim, não importa se o cara gosta ou não, a gente deve muito para ele nisso. Tá? Depois, o segundo Pritzker com o Paulo Mendes da Rocha. E hoje, se a gente parar para ver, o Kogan, o Isai, Arthur Casas, o Bernardes e o Jacobsen, eles têm projeto no mundo inteiro. Tem uma coisa que me chama a atenção, eu acho que o Bernardes está projetando mais para Emirados Árabes do que para o Brasil. Tá? Até que são os caras que têm dinheiro para pagar o projeto e a casa que ele pensa. Mas isso, do ponto de vista internacional, para nós é muito bom. Então, o que eu acho muito bacana
Isso aqui é o que estou recebendo agora em todos os sites de arquitetura internacional. É um projeto chamado Jardim. Tá? Aqui é um projeto do ISAI e que tem como característica fundamental o seguinte: isso é no Chelsea, junto do Highline, num dos melhores terrenos de Nova York. E o grande mote de venda é o primeiro projeto do Isai Weinfeld em Nova York. Bom, os caras derem um terreno desses para um arquiteto brasileiro é para nós motivo de orgulho. Mas vamos lá, o que está acontecendo hoje? Eu brinco que nós estamos vivendo tempos interessantes. Basicamente, o que mudou? Tudo. A gente não se veste do jeito que se vestia, a gente não se comunica da mesma maneira, a gente não compra da mesma maneira, a gente não pega um táxi, a gente não viaja, a gente não aluga, tudo mudou. Tá? Mais ou menos, né? As pessoas continuam morando em apartamentos e casas que são extremamente parecidos com o que os seus avós moravam. Então, o que acaba acontecendo com isso? Eu brinco que poucas coisas ficam muito inertes ao longo do tempo. A gente tem um caso que é típico, é a bicicleta. A bicicleta não se mexeu nada de tecnologia até uns 15 anos atrás, daí uns 15 anos atrás a bicicleta teve um salto tecnológico até chegar ao que é uma magrela de fibra de carbono e titânio hoje. Tá? A casa da gente está exatamente nesse mesmo ponto de mudança. Finalmente a casa vai passar a ser das coisas com menos tecnologia embarcada para acompanhar o resto do que a gente está vivendo. Tá? Eu sempre brinco o seguinte: essa porcariazinha aqui, tá? Um iPhone de hoje tem maior capacidade computacional do que todos os computadores da NASA em 69, quando o homem pisou na Lua. Isso é muito legal e ao mesmo tempo nos deixa numa responsabilidade grande. Primeiro, tá? Se com isso aqui os caras puseram, com essa capacidade, os caras puseram um sujeito pisando num satélite a milhares de quilômetros, cara, usar isso só para jogar Angry Birds me parece um certo desrespeito. Né? Nós vamos ter, então assim, a gente está vivendo uma época que nós partimos de uma rede de computadores, que era da World Wide Web, tá? Partimos para uma rede de pessoas, que assim, foi a explosão das redes sociais. Depois agora a gente tem a rede das coisas, que é a internet das coisas, o IoT, que é a febre do momento. E agora o pessoal está falando na próxima onda que é o IoE, que seria a Internet of Everything, que tipo, vai ser a internet de tudo. Tá? Nós vamos estar absolutamente conectados de um jeito que ninguém tem ideia de como vai ser. A gente só sabe que vai ser muito rápido, tá? Vai ser muito intenso, e as coisas como a gente conhece hoje vão estar obsoletas em seguida. Vale a pena a gente dar uma olhada, isso aí define o que está se chamando a quarta revolução industrial, tá? Tem do Fórum Econômico Mundial, vale a pena dar uma olhada no site, que eles têm umas coisas que são exatamente a história do pensamento disruptivo, que eu acho que vai fazer parte inegável da gente. Eu brinco que nós vamos ter a evolução atual, se a gente pegar o que vai mexer em nanotecnologia, em entendimento do genoma humano, em impressão 3D e técnica computacional, isso aí dá um caldo que assim, a gente está literalmente na beira de um avanço astronômico da história da humanidade. Tipo, nós vamos ser pessoas diferentes. Eu brinco que as crianças que nascem hoje não leem manual de instrução, elas já nascem sabendo. Então já se fala em ter tido um salto evolutivo dentro de duas gerações, é uma coisa impressionante. Então como é que a gente vai ter a situação de projeto, porque acontecia que agora as obras passaram a ser muito diferentes.
Então, eu não estou nem citando, e eu faço questão de não citar, a obra da Zaha Hadid e do Frank Gehry, que eu digo que esses caras querem acabar com a engenharia, né? Tipo, eles não gostavam dos engenheiros quando iniciaram a fazer projeto. Mas o que acaba acontecendo é que as nossas necessidades de representar um conjunto gráfico e de documentos que permita executar isso exatamente como o arquiteto imaginou e como o cliente deseja, ficou muito complicado. Tá? Então, não tem mais aquela história do projetinho fácil. Então, discutindo o processo de projeto. Tá? O que acaba acontecendo em termos de processo de projeto? O processo eu brinco muito que eu trabalhei toda a vida nisso, e basicamente a melhor definição é que projeto é o responsável por tudo. Eu brinco que eu trabalhei muitos anos numa empresa construtora grande, que a gente tinha separado a diretoria de projetos da diretoria de obras. E não existia erro de obra na empresa, só existia erro de projeto. É que se a obra errou, a explicação do cara é que o projeto deixou o cara errar. Tá? E no fundo ele tem razão. A gente tem que ver o que a gente quer. Eu fui descobrir, quando eu fiz 40 anos, que todos os meus projetos de estrutura estavam errados. Por uma coisa muito simples. Quando eu fiz 40 anos, eu parei de enxergar direito. E descobri que quando a gente botava numa fontezinha pequena qual era a dimensão do ferro a ser utilizado, eu estava tendo dificuldade para ler. E se eu estava tendo dificuldade para ler, e eu ia no oftalmo a cada 6 meses e trocava de óculos a cada ano, certamente o pessoal da obra, que infelizmente não tinha essa possibilidade, estava tendo uma dificuldade muito maior. Quando eu fiz 40 anos, eu dupliquei o tamanho da fonte de todos os projetos de estrutura da empresa e passei a usar isso como norma. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Hoje os clientes estão mais qualificados, houve um aumento muito grande do número de especialidades envolvidas, houve uma explosão da complexidade dos projetos, tá? E ao mesmo tempo a gente tem cada vez menos tempo e menos dinheiro disponível para desenvolver projeto. Então eu sempre brinco que o universo tende ao caos, mas a mesa do coordenador de projetos ainda vai chegar 2 dias antes. Então o projeto sempre vai ser o documento que vai permitir transformar uma ideia numa obra. E nessa fase, eu sempre digo que a gente ganha dinheiro em projeto. Durante todo o resto do processo de construção, a gente pode deixar de perder dinheiro. Mas as decisões que vão ser marcantes para custo operacional, para custo de manutenção, todas são tomadas no instante zero de projeto. E a gente não dá devida importância para isso. Tá? Então, todas as situações que a gente tinha antes... Gente, de novo, vou voltar para o início do meu vício. A gente tinha um arquiteto, um cara fazendo elétrica e hidráulica, tá? E um cara fazendo projeto de estruturas. Com 3 profissionais, estava resolvido o brinquedo. Tá? E, gente, assim, isso aí não fazem 30 anos atrás, ou seja, não tinha pterodáctilo voando na rua. Tá? Daí hoje, quando a gente inicia a ver esse tipo de situação, tá? Com esse nível de complexidade, tá? Aqui o Turning Torso na Suécia, que eu acho sensacional, tá? O número de especialistas envolvidos teve que acompanhar isso. E principalmente a complexidade de cada projeto aumentou de maneira drástica. Tá? Então eu sempre brinco o seguinte, a gente passou daqueles 3 projetos para essa pequena série. Sendo que aqui eu não vou nem, por exemplo, se a gente pegar cada coisa, projeto arquitetônico tu vai ter um projeto legal, um projeto de arquitetura, um projeto executivo e eventualmente no projeto legal tu vai ter que fazer um EVU, que o EVU é uma equipe multidisciplinar que vai entrar um especialista de tráfego, um especialista em vizinhança, é um bando de especialistas. Tá?
Daí a gente inicia a citar, tá? Aqui a gente chegou assim, num tapa em 30. E várias vezes nós tivemos situações que eu cansei, não foi nenhuma nem duas, que, por exemplo, eu tinha um projetista, que eu tinha um arquiteto, e tinha um arquiteto de interiores para a área social e outro arquiteto de interiores para a área íntima. Daqui a um pouco a reunião de projetos é um bando de gente. Tá? E isso tanto faz se a gente vai construir uma casa na praia, ou se vai construir um prédio estupidamente grande do Stark. Tá? E a gente inicia a descobrir que as coisas podem ser bem feitas. Isso é um estacionamento de carro. Quem é que diz que estacionamento de carro tem que ser feio? Não. Quem é que diz que uma grade de muro tem que ser uma coisa monótona? Tá? Aqui a gente inicia a passar para a questão típica do Eduardo, o projeto de iluminação. Eu brinco que nunca foi tão utilizado o conceito de luz e sombra quanto hoje. Isso aqui é um hotel em Miami que os caras tiveram uma preocupação brutal em ter tons escuros. Todos os tijolos usados nos interiores são tijolos provenientes de um incêndio em Macau. Os caras trouxeram um troço do outro lado do mundo para ter aquele tijolo com aquele nível de carbonização. E depois aquela coisa que o projeto, embora eu seja absolutamente cartesiano, adore um ângulo reto, a gente tem que saber fazer isso aqui. E cada vez vai acontecer mais. A história de poder aproveitar a luz natural, grandes átrios, e isso não funciona desde todos os tempos. Isso aqui é a ala Denon do Louvre. Aqui a galeria de Rubens do Louvre também com iluminação natural. E aqui eu brinco que todos os palácios do consumo femininos da Printemps e da Galerie Lafayette no período Art Nouveau, todos eles tinham cúpulas iluminadas. E hoje a história é o seguinte: subir uma escada passou de subir uma escada para ser uma experiência sensorial que tem um marketing legal. Isso aqui é uma escadaria da Louis Vuitton na loja da Via Condotti em Milão. Soluções de prédio. Então a gente tem soluções de iluminação natural super bem boladas. Eu gosto muito desse prédio. Esse prédio ele consegue combinar um brise metálico com um brise de vidro. Assim, só que é uma solução complicada para burro, que eventualmente, em vez de fazer tudo, o prédio do lado, que ele fez? Ele transformou a parede oeste numa parede cega. É uma solução que é muito mais simples e muito mais eficiente. A situação, de novo, dos brises de vidro. Aqui está o brise de vidro funcionando como bandeja de luz. Então, a gente soma, assim, pelo menos 30 especialidades num processo de projeto. Ou seja, a gente decuplicou o número de envolvidos. Então, o que a gente vai ter? Nós vamos ter 30 pessoas absolutamente abnegadas que estão conseguindo pensar não no melhor da sua especialidade, sim como é que vai ficar o melhor do todo. Então, o que não vai acontecer com isso? A gente tem que chamar também o Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa para participar do processo. Quando a gente junta muita gente, faz uma comissão, sempre acaba saindo uma coisa que é isso aqui. É absurdo. Então, de novo, se a gente pegar um nível de eficiência de 95%, que é uma coisa absurdamente difícil, para cada um dos 30 envolvidos, a gente está com a vida ganha, né? E aí vai dar tudo certo. Mais ou menos. Porque daí o Papai Noel vai fazer a certificação e o Coelhinho da Páscoa vai apresentar isso no próximo estilo Luz Brasil. Se a gente pegar uma eficiência de 95% de cada um, a gente vai chegar num ponto, que com 10, a gente chega com 10 envolvidos, tu tem uma eficiência global de 60%. Com 20 envolvidos, é 35%. E se a gente chegar nos 30, dá menos de 22%. Ou seja, nós vamos ter que cancelar o cinema da tarde, vamos ter que trabalhar muito mais, né? Aqui eu brinco, é a entrada de cinema mais complicada da face da Terra, que é na Potsdamer Platz, que os caras fazem um cinema
embaixo de uma captação de água que cai de altura em cima de um teto de vidro. Tá? E de novo, fazer um projeto desses aqui, onde tu tem pele dupla de vidro, com ventilação, etc., tudo isso requer uma brutal especialização. Então, assim, o que a gente acaba fazendo? Aumentou a complexidade de cada projeto, aumentou o número de envolvidos, diminuiu o prazo de desenvolvimento, diminuiu o volume de dinheiro disponível para esse desenvolvimento. Tá? E eu sempre brinco, daí a gente tem que girar em cima de um círculo vicioso, onde cada um inicia a reclamar que não recebeu, e eventualmente ele não recebeu aquilo que ele não pediu. Tá? Então, isso é a primeira coisa a fazer. Tá? Então, o que acaba acontecendo, a gente aumentou drasticamente o volume de documentação, e uma coisa que é muito triste é que essa documentação acaba sendo usada apenas para discussão legal futura. Tá? Então, assim, resumindo tudo que a gente conversou, tá? O projeto é cada vez mais complexo. É um projeto, assim, é um processo que é dinâmico. É um processo que cada vez ele tem que ser mais multidisciplinar, tá? Transdisciplinar e tem que ser simultâneo. Tá? A gente não pode iniciar a desenvolver uma especialidade antes da outra, porque eu tenho que casar todos esses elementos juntos. Tá? Então, assim, sem gestão de informação não tem como fazer isso. Tá? E a parte de novo o seguinte, passa a ser fundamental cada vez mais a figura da coordenação, tá? Que vai ser, assim, eu sempre brinco que tu tem que ter um mediador nessa história e principalmente tu tem que ter um lado humano. Eu tive experiências lá atrás de ter desenvolvimento de projeto basicamente via uma extranet de projeto. Tá? Isso é o Eduardo me avisando que já foram 20 minutos. Tá? O que acaba acontecendo nisso? Uma coisa que é bem simples. Tá? Quando a gente inicia a ter contato virtual, isso aí dá um rolo sem tamanho, porque as pessoas iniciam a potencializar os atritos e daqui a um pouco é um arranca-rabo sem tamanho. Tá? Tipo, as pessoas brigam, elas são grosseiras. Por quê? Porque faltou conversar, faltou ouvir o tom de voz, faltou gerar empatia, tá? Dentro desse processo. Então, cada vez mais, e tem uma coisa que eu gosto muito, tá? Que é a definição de como é que a gente faz as coisas. Então, assim, eu preciso definir bem o que eu quero, tá? Como eu vou chegar lá. Então, assim, eu tenho que ter todas para ter o que eu quero, eu tenho que fornecer os insumos necessários, eu tenho que ter os pacotes, assim, como é que eu vou pedir para o cara me desenvolver o projeto de estrutura se eu ainda não entreguei a versão final da arquitetura? Tá? A gente tem que estar desenvolvendo isso da maneira mais harmoniosa possível, e isso implica em contato humano. Tá? Então, assim, todas as metodologias têm que estar tudo combinado antes, não dá para ter surpresa. A surpresa sempre é desagradável. Tá? E principalmente, tudo tem que estar combinado. Tá? Quando a gente combina as coisas antes, as coisas não dão zebra. O que eu acho muito interessante, assim, por exemplo, aquela história, eu não estou nem discutindo aqui, eu não vou discutir BIM, que hoje eu brinco, sem BIM eu não brinco. Tá? Não dá, não tem como desenvolver mais um processo sério, ainda fazendo aqueles jogos de 7 erros da compatibilização de projetos tradicional. Então, essa definição é do Howell, que eu gosto muito, que é o seguinte, que a gente inicia a ficar extremamente tecnicista. E, de novo, nunca é demais a gente salientar caráter humano da solução de projeto. Tá? Nós vamos estar com um grupo de pessoas reunidas, cada pessoa é um mundo à parte, e esses caras vão estar trabalhando para um objetivo comum, desistindo, assim, abrindo mão do que é o melhor assim, da sua especialidade. Eu sempre brinco, o cara do vidro e o cara que faz o projeto de esquadrias, ele pensa só na esquadria, ele não pensa no vão da estrutura. O cara do ar-condicionado, eu sempre brinco que ele rouba o espaço de todo mundo, ele não pensa que tem que passar uma eletrocalha, onde eventualmente ele gostaria de passar um duto de ar. Então a gente consegue com isso fazer soluções
que a gente fica com soluções técnicas bem resolvidas. Aqui eu tenho brises horizontais com uma fachada verde. Isso é um projeto antigo do Helmut Jahn, que eu acho brilhante, tá? Que ele consegue jogar luz para dentro de um quarteirão fechado, é o Sony Center em Berlim. E agora eu acho que a gente inicia a voltar em umas coisas que para mim a minha grande vício do momento, que é um prédiozinho que a gente está desenvolvendo, pequenininho, despretensioso. E daí a gente inicia a discutir umas coisas que eu queria que vocês parassem para pensar. É tipo, por que fazer prédios sustentáveis? Então assim, pense assim, vocês podem fazer por N motivos. Por conhecimento técnico, por convicção, tá? Só por tendência e vamos seguir o grupo, por sem vergonhice de marketing, pela mais pura sentimento de quero só ganhar dinheiro. Assim, vamos definir, eu vou voltar a essa pergunta lá no fim, tá? A única coisa que eu vou pedir é que não vamos fazer umas coisas que tipo, aquela história da piada, né? Eu não aguento mais ver projeto, dizer, o meu projeto é sustentável porque eu tenho medição individual de água. Gente, isso é obrigação, está na lei. O cara não pode dizer, eu estou fazendo uma coisa diferente porque eu estou cumprindo a lei. É a mesma coisa que, assim, embora no nosso país a história do ser honesto passou de obrigação para ser qualidade, mas assim, só não falem em sustentabilidade com coisas que são obrigatórias. A gente tem que ir um pouco adiante cada vez. E eu brinco numa coisa, assim, eu venho de uma família, a origem da minha família é suíça, então todo mundo gosta de relógio. Meu avô gostava muito de relógio, ele ganhou de presente de noivado da minha avó um Patek Philippe. A propaganda do Patek Philippe tem um troço que eu acho genial, é que diz que você não possui um Patek Philippe, você só cuida dele para a próxima geração. Se a gente consegue fazer isso com uma porcaria de um relógio, por que a gente não vai fazer isso com o planeta? Então, eu brinco que, em termos de histórico pessoal, eu tive 2 momentos que foram 2 quebras de paradigma da minha atividade. Um foi o Carlos Gomes Center, que foi em 2002, que foi o primeiro AAA que foi feito no sul do país. Então, a gente conseguiu fazer umas coisas que foram bem diferenciadas em termos de performance. Até hoje, é considerado, isso para mim é um motivo não é de orgulho, é um motivo de tristeza, que ainda hoje é o prédio comercial com a melhor performance da cidade. Gente, o prédio foi feito em 2002, ele tinha obrigação de ter sido ultrapassado em 2004. Em 2017, ele está servindo de exemplo, é uma vergonha. A outra coisa foi mais tarde, quando eu desenvolvi com 2 amigos uma empresa que foi a Smart, para funcionar como laboratório de ideias. Eu sou consultor, então eu sempre, muitas das coisas que eu dizia para os meus clientes, não dá para fazer, eu disse, quer ver como dá? Fomos lá e fizemos. Então assim, foi demonstrar que dá para fazer um prédio com mais tecnologia embarcada, onde a gente consegue em apartamentos de 100 metros quadrados, níveis de conforto associados a apartamentos de 300, onde a gente consegue soluções de sustentabilidade super interessantes e fazendo tudo isso sem elevar o custo de venda. Se vocês forem olhar, esse prédio foi o primeiro prédio a ter toda a iluminação condominial em LED do país. Posso falar com orgulho, porque o projeto não é meu, o projeto é do Eduardo Becker. Então, assim, qual é a nossa parte em toda essa história? Nós temos quase metade do consumo energético de eletricidade é gerado por prédios no Brasil. E isso está ampliando. Nós vamos ter que decidir se nós vamos fazer parte do problema ou vamos fazer parte da solução. Então, assim, a única coisa que eu discordei da palestra do Maurício Torres ontem é que ele dizia, o selo LEED não é tão conhecido. Eu tenho que puxar um pouco a brasa para a minha sardinha, eu fui membro fundador do GBC Brasil, e na realidade o LEED ainda é a maior
rede de certificação do mundo. Se a gente falar num prédio certificado LEED em Hong Kong, em Xangai, em qualquer lugar, todo mundo sabe, todo mundo do meio de construção sabe o que é. E principalmente, quem está buscando comprar ou alugar um prédio, vai saber o que é isso. Tá? O que é bacana da missão do GBC é que ele usa forças de mercado para instituir práticas de sustentabilidade. De novo, o que é? Basicamente, é a boa e velha busca do lucro sendo bem aproveitado. Tá? Então, como é que funciona uma certificação LEED? Basicamente, eu tenho 12 pré-requisitos, tenho 110 pontos para obter. Tá? Se eu chegar abaixo de 50, eu tenho só uma certificação. De 50 a 59, eu tenho prata. De 60 a 79, eu tenho ouro. Acima de 80, eu tenho platina. A busca do platina era meio santo grau até pouco tempo atrás. Assim, só se conseguia fazer isso em prédios muito grandes. Então, todos os primeiros prédios LEED Platinum do Brasil eram mega empreendimentos. Tá? Mas o que é bacana disso? Tá? O bacana é que, assim, primeiro ele tem uma abordagem sistêmica do problema. A gente analisa desde de infraestrutura de transporte, localização, qualidade do ar, qualidade da água. Então, basicamente, ele está muito associado às normas ASHRAE americanas. Tá? E o que é bacana? O que é bacana é o seguinte: se a gente vai olhar, eu tenho 42 prédios certificados no Rio Grande do Sul, eu já tenho mais de 270 em São Paulo, esses dados são do início do ano, isso aí já cresceu bastante. Tenho 110 no Rio, tá? E tenho 16 em Salvador, ou seja, a gente está conseguindo ter um impacto muito, muito grande. Em termos mundiais, isso nem se fala. Vale a pena olhar o site da gbc.org, é bem bacana. E assim, o que a gente consegue com uma certificação? Eu sempre me arrependo que aquele prédio da Amélia Teles, eu fiz um prédio que era certificável e não certifiquei. Tá? Mas eu tenho uma performance de consumos que a gente podia ter uma certificação LEED. E eu sempre brinco que não adianta nada, tipo, o cara se dizer que o seu produto é bom. É muito agradável tu ter uma certificação externa que te assegura isso. Então, assim, o que é legal de um prédio com uma certificação é que esse prédio tem uma excelente eficiência de uso de recursos. Tá? Isso gera maior conforto e saúde dos usuários. A gente tem uma situação de validação independente, tem as coisas que fazem bem para o ego da gente, tá? Que tu assume uma posição de líder de mercado, tá? É bom para o marketing, aumenta a velocidade de venda, tu tem uma série de vantagens muito grandes. A gente diminui, por exemplo, prédios que sejam grandes empreendimentos, que possam ter impacto de vizinhança, tu diminui a oposição ao projeto, tu tem uma percepção dos clientes como melhor, tu tens uma série de vantagens. Tá? Então, o que a gente resolveu fazer? Fazer um prédiozinho pequeno, tá? Na rua Botafogo, 865, juntinho da Getúlio Vargas, aqui no Menino Deus. O terreno ele tem só 11 metros de largura. Tá? Prédiozinho assim, de novo, térreo mais 4 andares tipo, são 1.500 metros quadrados de área, 12 salas comerciais. Tá? Só que a gente resolveu, em vez de fazer o que todo mundo faria, a gente resolveu levar os critérios de performance disso para uma exigência absurda. Tá? E a outra coisa é que a gente quer fazer tudo isso com valor de venda similar ao do mercado. Então, a gente brinca que é a história do prédiozinho pequeno, mas destinado a mudar parâmetro. Tá? A gente quer realmente chegar num ponto de aplicação de tecnologia que seja meio ímpar nisso. Então, assim, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Eu sempre digo que não dá para fazer mais do mesmo. Tá? Nem dá para fazer mais usando mais recursos. Aqui eu sempre digo que o critério dentro da empresa lá é sempre fazer mais com menos. Nesse caso, a gente vai ter que fazer muito mais com muito menos. Tá? Então, o único jeito disso é ter uma formação de uma equipe. E, de novo, a solução de empresa, não existe tecnologia, não existe endereço.
empresas e empreendimentos são agrupamentos de pessoas. Tá? Então, a gente quer juntar um grupo, tá? No caso, a incorporação é da Proa, tá? A Arquitetura Nacional está desenvolvendo o projeto, o Paulo Stum está fazendo a estrutura, tá? Toda a parte de sustentabilidade é desenvolvida pela Petinelli, que são os caras que têm o maior nível de certificação platina do país. Tá? A coordenação de projetos é nossa, a luminotecnia do Eduardo Becker, toda a parte de interiores e curadoria de arte é da Eda Fontoura, tá? O paisagismo é da Creare e da Bibiana Misnich. E a gente chegou a uma situação seguinte: nós vamos fazer absolutamente diferente do que todo mundo fez até agora. Tá? O prédio é um prédio extremamente simples, tá? Mas então assim, a gente brinca que são 3 conceitos. Eu tenho um bloco, tenho um elemento escultural que vai ser, assim, a gente tem um pé direito duplo na entrada, e tem assim, conceitos de ventilação natural. O que é legal é o seguinte: todo o térreo é permeável, não tem um vidro, é tudo um brise aberto. Tá? Daí eu chego para uma área de estar, que é no segundo pavimento, onde a gente vai ter um ponto de encontro das pessoas, onde as pessoas vão se reunir para trocar experiência, onde vai ter uma biblioteca comunitária para as pessoas trocarem livros, para que isso aí, eventualmente, os caras vão aproveitar para fazer reunião. E uma coisa que é muito legal: eu tenho as escadas abertas e o prédio é absolutamente permeável. Tá? Então, o prédio todo ele tem ventilação natural, as pessoas se encontram indo de uma sala para outra. Acho que é uma ideia legal. Tá? Então, ainda tudo isso está em desenvolvimento, a gente está ainda bem na fase versões preliminares. Tá? A gente vai ter esse brise de madeira certificada no térreo. A ideia é ter esquadrias de altíssima e vidros de altíssima performance. Tá? Mas, de novo, é uma coisa simples. Não tem, eu brinco, não tem nada fantástico, não tem nenhuma revelação tipo Zaha Hadid, que é para ser um troço complicadíssimo. Não, é simples. O que é diferente? O que é diferente é que a gente está botando um nível de esforço de hora homem e de tecnologia embarcada maior do que é usual. Por exemplo, é muito chato aquela história de controle de acessos. Então, nós vamos ter câmera com reconhecimento facial. O cara vai chegar, vai botar a mão na porta, a porta vai abrir. Tá? Todo o prédio vai ser automatizado. Tá? Então, assim, outras coisas que eu brinco, eu consegui fazer. A estrutura é uma estrutura extremamente eficiente. A estrutura a gente usa um volume de aço que é 50% do volume de aço usual das estruturas. Então, eu consigo, desse dinheiro que eu estou poupando em estrutura, eu consigo investir no resto. E eu brinco que a gente acaba fazendo estacionamentos à prova da minha mãe, tipo, eu não tenho nenhum pilar. Tá? Eu brinco que, na realidade, ela conseguiria bater no carro ao lado, mas tudo bem, faz parte. Mas no pilar não bateria. Tá? E a gente partiu para situações de embarcar mais tecnologia e fazer a história acabar um pouco com a história da arquitetura só como o traço de expressão do arquiteto, mas ser também um projeto técnico. Então, a gente simulou todo o prédio. Então, eu tenho simulação de iluminação natural, tenho simulação em vários momentos, tenho nível de exposição luminosa, tenho nível de escuridão, tenho nível de ofuscamento. E aí, o que a gente faz? A gente pega tudo isso e põe como input de novo para a arquitetura, inicia a mexer. Onde eu tenho zona escura, eu estou criando agora tijolos de vidro na fachada para diminuir, para reduzir. Então, a outra coisa, a gente está fazendo uma série de sensores que já ficam fixados na estrutura e que permitem a interação do prédio com o usuário. Por exemplo, nós vamos ter uma situação que o cara vai ter, assim, tu está sentado na tua mesa há muito tempo, tu vai receber uma mensagem no celular
te convidando para ir tomar água, porque tu está sentado há mais de 1h30. É bom que tu saia para tomar água, tá? Ou tomar um café. Então, esse tipo de coisa, daí, isso é uma tecnologia fantástica. Gente, sabe quanto é que custa esse sensorzinho? Tá? Isso aí custa $40. Tá? Então, o que é? É só aplicar o que já existe no mercado. Tá? Mas, de novo, é que ninguém pensa em usar isso para a construção civil. E é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, a gente vai estar fazendo, ele vai ser LEED Platina. Provavelmente vai ser o menor prédio comercial a conseguir LEED Platina do mundo. Tá? A gente está vendo isso ainda, mas é bem provável que seja. E a outra coisa é o seguinte, o LEED mudou agora, tem a versão 4, que é bem mais difícil de conseguir o Platina. Só que, de repente, como a gente já mexeu em tanta coisa e foi indo tão adiante, a história de ser só LEED Platina versão 4 pareceu pouco. Então, a gente foi um pouco mais adiante e a gente resolveu ser o primeiro prédio a ter a certificação WELL. E daí a gente também não ficou satisfeito e a gente resolveu ser o primeiro comercial a ter LEED Platina versão 4, a certificação WELL, e ter net zero água, net zero energia. Tá? A história isso aí, desistir de ir ao cinema de tarde por um bom tempo. Tá? Todo o grupo topou desistir do cinema de tarde por um bom tempo. O WELL, foi falado ontem, é a primeira, assim, é uma certificação nova. Hoje só existem 530 prédios no mundo com certificação WELL. Tá? Sendo que a maior parte, assim, eu tenho prédios e tem, no Brasil existe um escritório, mas é um escritório pequeno de um certificador que conseguiu certificar o seu escritório WELL. Tá? O WELL é muito legal porque está muito de acordo com o que a gente pensa para esse novo tempo, que é buscar a interface humana disso. Então, o que é muito engraçado é que todos os parâmetros do WELL são, assim, que o LEED, tu tem parâmetros relativos à situação de técnica. Então, tu tem parâmetros de qualidade de ar, número de renovações, e aqui todos os parâmetros são referentes ao ser humano, que é muito bacana. Então, assim, o que eles passam o organismo humano definindo o que vai determinar a certificação. Então, ele passa por qualidade do ar, qualidade da água, qualidade da alimentação das pessoas que estão no prédio, tá? Qualidade da luz, e daí eu tenho, desde a simulação do ciclo circadiano, tenho o nível de conforto com luz natural, eu tenho o nível de ofuscamento, tá? A história do fitness, o prédio tem que ser feito para as pessoas quererem utilizar a escada, tá? Tem a história do conforto, as medidas de conforto, então não posso ter ruído, eu tenho que ter ambientes que as cores sejam agradáveis, que o nível de reflexo seja agradável, e o nível de mente. O que é? Eu tenho que ter um prédio que não te predisponha a situações de depressão associadas ao trabalho. Então, ele tem uma carteirinha, tá? A certificação é extremamente desafiadora. Tá? Eu brinco que a gente olha no site, parece simples, é difícil para burro, é bem mais complicado do que uma certificação LEED, mas exatamente por ser difícil a gente gosta e vai fazer. Tá? Net zero de energia. A ideia é que o balanço de energia que o prédio consome e seja exatamente o que o prédio gera. Então a gente está botando, todo o prédio é tapado, assim, na realidade são 342 metros quadrados de placa fotovoltaica. Tá? E principalmente a gente está conseguindo reduzir drasticamente os consumos, a gente está fazendo uso das luminárias de LED de alta eficiência, sistemas de ar-condicionado extremamente eficientes. E depois o que é meio santo grau, que é o net zero água. Tá? Nós estamos fazendo captação de água da chuva, vamos estar fazendo tratamento e reuso das águas cinzas, e uma coisa que é bem difícil, é que nós estamos fazendo todo o tratamento de esgoto cloacal.
Na realidade, é uma tecnologia que está disponível na Alemanha. A gente já tem um desenvolvimento, um estudo piloto no Brasil com essa tecnologia. Tá? E que vocês vão olhar, e aí, cara, é bastante simples. Qual é a ideia? É que se eu consigo fazer isso num terreninho vagabundo, em Porto Alegre, no fim do Brasil, com pouco dinheiro, tá? Para vender pelo valor do mercado, se eu consigo, qualquer um consegue. Então não passa a não ter justificativa para a gente não fazer em todos os prédios. Tá? Então, tudo isso aqui, se vocês pegarem, é o seguinte: a gente está levando só o nível do esgoto cloacal para balneabilidade, é uma água que daria para tomar banho. A gente não está levando até o nível de potabilidade, que dá para levar, porque é muito mais caro, mas, ou seja, funciona bem. Tá. Agora, só rapidinho, tá, vi aquela história do que, graças a Deus, só acontece com os outros. Tá. Isso aqui é o cartoon mais famoso da engenharia, tá, que é o cara dizendo: ninguém jamais vai notar que eu popei um pouquinho nas fundações. Tá. Então, a gente tem que ver, e eu acho que a grande vantagem, eu coleciono um pouco de erro, porque a gente aprende com os erros dos outros e com os nossos. Tá. Porto Alegre tem uma das coisas que eu sempre digo: a gente tem os exemplos que são bons para não seguir. Tá. Todo mundo conhece, não existe nada mais legal do que o Pôr do Sol do Guaíba. Então a gente tem, por exemplo, o Crystal Tower ali no Barra Shopping, que é um prédio com vista para o Guaíba, e que todas as pessoas têm que trabalhar a sua vista para o Guaíba com blackout, porque não dá para aguentar o calor por causa do vidro. Então, assim, o que é? Vidro não se escolhe por ser bonitinho, vidro se escolhe por um parâmetro técnico. Tá? Assim, todas as decisões de arquitetura, hoje em dia, tem que ser com parâmetro técnico. Não existe mais desculpa para não fazer a simulação. A gente tem ferramenta computacional para tudo. Não existe desculpa para a gente não usar. Então, aqui é um projeto que eu sempre cito. Na época era o segundo maior prédio de Frankfurt, que é o DG Bank. Tá? Projeto da Com Pedersen Fox, um dos melhores escritórios americanos. Tá? Então, tem uma base e uma torre extremamente alta. Tá? O que é legal é que eles simularam a altura da estação ferroviária original de Frankfurt. Então, é uma estrutura metálica com vidro e tal. Fizeram um brutal projeto para a época, tá, de sustentabilidade, porque eles queriam ter redução de custos. Então, eles têm sensor de iluminação externa. Lá em cima ainda tinham os espelhos da Zumtobel para fazer reflexão de iluminação. Então, fizeram um projeto extremamente eficiente, tá? Ficou muito bonito. E fizeram um troço que ficou muito legal, que é esse coroamento, o detalhe de coroamento do prédio. Os caras gostaram tanto do coroamento que usaram isso já na logotipia do banco. O banco mudou a logotipia para botar isso. E realmente se vê, a segunda maior torre da Alemanha, foi tudo marcante. E o prédio ficou pronto no início da primavera e foi um sucesso. E foi um sucesso toda a primavera, foi um sucesso todo o verão, foi um sucesso todo o outono, e daí no inverno, só que não, né? O que aconteceu? Lá de cima, iniciou a congelar, iniciou a formar umas estalactites de gelo, que daí essas estalactites de gelo despencavam de 200 metros de altura e explodiam numa calçada de granito. Ou seja, o troço era uma arquitetura mortal. E o prédio que eles fizeram, uma solução de sustentabilidade para economizar energia de maneira fantástica, como é que funcionou? Como está funcionando até hoje. Tem uma resistência elétrica que fica ligada todo inverno para não acontecer isso. Tá? Então, que é bom porque não somos só nós que erramos, todo mundo erra. Tá? O Citicorp Center foi feito em 77, era o 7º prédio mais alto do mundo na época. Então, foi previsto duas coisas que são sensacionais. Ele era para para o prédio ter toda a captação com célula fotovoltaica, então ele tem a parte de cima inclinada. Daí não viabilizaram a captação fotovoltaica, mas os caras adoraram o detalhe e ficou o detalhe arquitetônico. Tá? E o prédio tem uma história que eu acho muito legal. O prédio, o engenheiro estrutural que foi genial, o prédio não podia ser executado
porque tinha no canto da Lexington, onde ele está, da esquina, tinha uma igreja vitoriana, a igreja de São Pedro, tá? Que era tombada. Então o cara fez uma solução que é genial. O prédio passou a ter 9 andares de térreo livre. Nesses 9 andares coube a igreja, com folga para ventilar, para ter vistas da igreja. E ele tirou os pilares dos cantos e fez os pilares só no meio. O que é legal como solução de engenharia? Esses triângulos conduzem a carga para esses pilares do meio. O prédio ficou extremamente leve. Esse prédio tem um peso de 400 toneladas no topo, se mexe para compensar toda essa estrutura muito leve. Ele teve que botar essas 400 toneladas para o prédio não oscilar demais com ventos. E tem essa situação que é fantástica, é bonita, é legal, tá? E tem os cantos livres, tá? E o que é legal de toda essa história? 2 coisinhas. Quando a gente vê esse canto inclinado, quando neva em Nova York, tá? Que são poucos, não é só no inverno, né? Ele inicia a acumular neve lá em cima, e daqui a um pouco eles têm uma avalanche lá embaixo. Então todo o período onde tem nevasca, eu fico com as calçadas dessa lateral do Citicorp são bloqueadas, porque daqui a um pouco tem uma avalanche lá de cima, né? E vem neve caindo de 280 metros de altura. A outra coisa é um pouquinho mais grave em termos de engano, que é um engano que acontece. O engenheiro sempre pensa na carga de vento, e ele foi calculado para isso, para ter carga de vento perpendicular ao prédio. Uma estudante do curso de mestrado entrou em contato com os caras e avisou que ela tinha feito uma simulação com o vento pegando no canto do prédio. E daí, o que acontecia na época, o 7º maior prédio do mundo? Um troço legal, ele caía. Tá? Foi desenvolvido pela Prefeitura de Nova York um plano de contingência de emergência, tá? Para evacuar os quarteirões em volta, que eles viram para onde cairia o Citicorp, o que teria que ser evacuado. Isso tudo foi mantido em segredo. Tá? Enquanto isso, o que os caras fizeram? Eles reforçaram toda a estrutura. Era uma estrutura metálica aparafusada, ela teve em todas as junções, eles soldaram placas de aço, foi um trabalho desgraçado. Foi feito tudo isso em silêncio, e isso veio a público só 20 anos depois. O que é legal é o seguinte: no período que foi descoberto, houve uma grande tempestade que se dirigia para Nova York, e que os caras calcularam que seria suficiente para derrubar o Citicorp, e no último momento essa tempestade se dirigiu se entrou mar adentro e se dissipou. Então, assim, isso em termos de caca homérica, essa é aquela famosa que não ocorreu e podia ter sido um horror sem tamanho. Depois, assim, o Waldorf Astoria, isso aí, se eu não me engano, é 1898, é o finalzinho do século retrasado. Primeiro, assim, o maior e melhor prédio de hotéis do mundo. Tá? As 2 melhores amigas eram os Astor e os Waldorf de Nova York, criaram um troço que era fantástico. Primeiro hotel com energia elétrica, primeiro hotel com banheiros individuais, primeiro hotel com todos os últimos andares tinham suítes diferenciadas com lareira. Tá? E ficou tão bem bolado, tá? E era assim, a única coisa que eles descobriram quando inauguraram o Waldorf, tá? É que o cara, quando fez, as lareiras funcionavam perfeitamente, só que os chaminés não atravessavam o telhado. Tá? Então eles puseram para funcionar e entupiram o prédio de fumaça. Ou seja, enganos fazem parte. Só tem 2 tipos de profissionais que não erram. São os que não fazem ou os que mentem. Tá? Não tem o terceiro tipo. O que é legal é você, primeiro, é fazer engano que dê para rir, como o do Waldorf Astoria, e não fazer engano que possa ser uma catástrofe que nem o do Citicorp. Tá? Eu brinco que eu adoro aprender com a história de prédios. Tá? Então a gente sempre brinca com essas coisas, que tem
a história sempre da busca pelo maior, pelo mais alto, etc. Tá? Nova York, para mim, é uma história viva de arquitetura. Tá? Eu sou fã do Chrysler Building, e o Chrysler, para mim, é assim, é a história eram dois colegas de aula, tá? Que ficaram multimilionários, era o dono da Chrysler e o dono de um banco, e que eles competiam desde o colégio. Tá? E daí os caras, o Chrysler iniciou o prédio dele, que seria o maior prédio do mundo, e o cara do banco aumentou o tamanho do prédio, estavam os dois prédios indo ao mesmo tempo, e o banco inaugurou, e o banco era 10 metros mais alto que o Chrysler. Tá? E foi o prédio mais alto do mundo durante alguns instantes, porque ele inaugurou toda aquela espira de aço do Chrysler, ele desenvolveu dentro do prédio, e no momento que ele inaugurou, o cara subiu a espira e passou a ser o prédio mais alto. E daí eu sempre conto essa história porque a satisfação do dono da Chrysler durou só 4 meses, em seguida inaugurou o Empire State, que ganhou dele. Foi o menor período da história de um prédio os 2 menores períodos da história de um prédio ser o prédio mais alto do mundo. O banco foi durante um dia, o Chrysler foi durante 4 meses. E agora, para finalizar, eu queria voltar à minha pergunta inicial de vocês, por que vocês vão fazer prédios sustentáveis? Pensem bastante, tá? Não me digam, porque eu vou contar uma coisa assim, lá do fundo. Eu não dou a mínima. Pode ser por qualquer motivo, desde que façam. Tá? Não tem, assim, fazendo prédio sustentável, tá ok. Pode ser pelo motivo mais mesquinho da face da Terra, pode ser pelo motivo mais louvável da face da Terra. Só façam, por favor. Eu passei a ter um motivo que é bem expressivo, que é esse cara. Então, eu faço questão de deixar um mundo melhor para ele do que eu recebi. Então, a partir daí, eu conto com vocês para me auxiliar nesse processo. Muito obrigado.